Olá, meus queridos! Sim, eu sei, faz um bom tempo desde o último vídeo aqui no canal. A rotina apertou, a correria do dia a dia acabou me afastando por um tempo, mas agora estou de volta. Quero agradecer a todos que continuaram por aqui, enviando mensagens, curtindo os vídeos antigos e mantendo viva essa nossa conexão. A boa notícia é que vou retomar os conteúdos do canal com força total. E claro, vamos continuar juntos a leitura do livro Demonologistas, de Ed e Lorraine Warren, que muitos de vocês estavam acompanhando com tanto interesse. Então, sem mais demora, vamos retomar de onde paramos e mergulhar mais uma vez nesse universo sombrio e fascinante. O vídeo de hoje começa agora. Como a maioria das pessoas, os Carlson não acreditavam em fenômenos espirituais, nem conheciam nada sobre eles, de modo que aquelas entidades invisíveis dentro da casa exerciam um domínio quase que irrestrito sobre a família. E continuou assim, até que, por fim, certa noite, as coisas chegaram a um ponto crítico. A senhora Carlson estava sozinha na cama quando viu uma grande forma negra ali no quarto. Ela descreveu a entidade como sendo mais negra que a máxima escuridão da noite. Ela disse isso porque as luzes do quarto estavam apagadas, e no lugar onde moravam não havia iluminação pública para lançar sombras estranhas. A entidade se movimentou devagar pelo quarto, deixando-a paralisada de pavor. Tecnicamente, a senhora Carlson foi vítima de fantomania, ou paralisia psíquica. Antes de a massa negra desaparecer, ela se transmutou em um globo de luz sintética, mais ou menos do tamanho de uma bola de basquete, produzindo um rugido ensurdecedor, que ela comparou ao som de um alto fumo. O fenômeno aumentou em intensidade até que, de repente, desapareceu, deixando a senhora Carlson completamente exausta, ao que ela caiu de imediato em um sono pesado. Isso aconteceu mais 2 vezes, 3 no total. Nas 2 vezes seguintes, o Sr. Carlson estava em casa, na cama, em companhia da esposa, mas ele não viu nada. Como me disse a Sra. Carlson, e veja você, ela era uma mulher sensata e lúcida. No meu coração eu sabia que aquele terror estava destinado exclusivamente a mim e a mais ninguém. Quando o espírito veio pela segunda vez, ela acordou, de repente, com a presença da mesma entidade negra perto do seu lado da cama. A isso se seguiu a manifestação do grande globo de luz, mais uma vez acompanhado do rugido de um alto fumo. O fenômeno chegou ao ápice e então desapareceu, deixando-a completamente sem energia. Na terceira noite, o espírito se manifestou para ela, no quarto. Ela tentou acordar o marido, mas foi em vão. Ela o sacudiu e bateu nas costas dele, mas o homem não acordava. Ou antes, não conseguia acordar. Nesse meio tempo, o espírito permaneceu ameaçadoramente com ela ali, no quarto, deixando-a muito apavorada. Por fim, a mensagem que a entidade demoníaca projetou para ela foi: saiam! E eles saíram. Hoje os Carlson vivem na mesma cidadezinha, mas agora sabem tudo sobre a hospedaria e os espíritos funestos e opressores que ela abriga. O espírito demoníaco manifesta-se sempre como uma massa negra, semelhante a uma nuvem? A massa negra de que falo, diz Ed, é a maneira mais comum pela qual o espírito demoníaco se apresenta no reino físico. Não sei se isso representa o mecanismo da sua manifestação, ou se é peculiar a determinados tipos de aparições demoníacas. Entretanto, um espírito demoníaco pode, em última análise, se manifestar como o próprio Jesus Cristo. Ele pode ser visto como um fantasma, pode vir como um espectro encapuzado, ou até mesmo na forma de um animal. Alguns anos atrás, enquanto estava sentado no meu escritório, aqui em casa, por acaso vi de relance, pelo canto do olho, alguma coisa se mover. Quando olhei diretamente, vi um animal negro que nunca tinha visto antes, com 2 vezes o tamanho de uma marmota, andando pelo tapete. Era peludo, gordo e gingava ao caminhar, como se o corpo não fosse adequado às pernas. Eu não sabia o que era, e supus que tivesse entrado por alguma porta, vindo da mata. Contudo, quando me levantei, vi que nenhuma porta estava aberta.
Nesse momento, porém, o animal estava seguindo para o corredor. Ele parecia ter focinho, como um gambá. Seguia a coisa enquanto ela bamboleava pelo corredor. Como a porta estava fechada, ele não poderia avançar, então, para não encurralar o bicho, parei. Mas ele continuou andando e atravessou a porta fechada. Um segundo depois, quando abri depressa a porta, o animal havia desaparecido. Foi então que me dei conta de que era um espírito, ou no mínimo, a monstruosa criação de um. A sala em que ele entrou, se é que de fato entrou na sala, era autônoma e não tinha outras portas de acesso. Seja lá o que fosse, a coisa desapareceu. Na realidade, o espírito demoníaco inumano pode assumir a forma que quiser. Se é assim, então, por que ele vem como uma massa negra? Porque o lema do espírito demoníaco é anonimato, responde Ed. O espírito se mostra como uma grande massa negra indiferenciada que é claramente visível nas raras ocasiões em que é visto durante o dia, embora seja maior a probabilidade de testemunhá-lo durante as horas psíquicas da noite. No entanto, apenas em raras ocasiões ele se mostrará em forma pretematural. Por que vir em forma inteligível, raciocina ele, quando a melhor proteção do espírito, na realidade sua principal proteção, é o anonimato e a descrença na sua existência. Porém, enquanto fenômeno físico, a massa negra é o espírito, e como tal, é perigosíssima. Quando encurrala uma pessoa, como fez, digamos, com as crianças Foster, o indivíduo relata uma tremenda falta de ar, um frio inacreditável no corpo e uma pressão como a do peso de um pedregulho sobre si. Se a pessoa não consegue fugir, então acabou. Em geral, acontecerá uma das duas coisas: ou uma combustão espontânea, a pessoa explodirá em chamas e será reduzida a cinzas, ou a completa desmaterialização do indivíduo, às vezes para sempre. Incidentes de combustão humana são muito raros. Existem apenas cerca de 20 casos registrados. No entanto, é mais provável que o indivíduo seja desmaterializado. Na casa dos Carlson, Lorraine conseguiu detectar que a massa negra havia engolido 2 pessoas. O primeiro a literalmente desaparecer sem explicação foi o lacaio de um soldado. A massa negra se aproximou dele no estábulo, nos fundos da casa no ano de 1776. Nunca mais foi visto. A segunda pessoa a desaparecer foi uma garotinha de uns 14 anos de idade chamada Laura Dupree, que correu para dentro de um armário da casa para fugir da massa negra, mas em seguida foi engolida por ela. Isso ocorreu por volta da virada do século XX, e a Polícia Estadual ainda mantém o seu nome na lista de pessoas desaparecidas. A terceira a desaparecer poderia ter sido a Sra. Carlson, se não tivesse tido a prudência de entrar em contato conosco antes que os espíritos da velha hospedaria fizessem o mesmo a ela também. Ed diz que o espírito demoníaco apenas raramente se mostra em forma pré-tematural. Qual é a aparência do espírito demoníaco? Ele se sente desconfortável ao responder à pergunta. Embora o espírito possa se projetar na forma que escolher, diz Ed, sua aparência é uma abominação, uma monstruosidade. Ver o que está de fato por trás do fenômeno não é algo que se deve desejar. Realmente ver o demoníaco é sentir a ruína. O que fica visível é algo de aparência claramente preternatural, algo real o suficiente para ser visto, mas que ainda assim não é deste mundo. Mas qual é a aparência dele? Basicamente, responde Ed com bastante relutância, ele não é humano, é inumano. Tem escamas, parece um réptil. É isso, diz ele. Não vou descrever o restante da imagem. A opressão, todavia, nem sempre é externa e observável. Ela é, na mesma medida, subjetiva. A opressão interna é uma intrusão demoníaca de caráter emocional e psicológico, que visa promover uma completa mudança na forma de pensar da pessoa. Aqui, a estratégia do espírito opressor é manipular a vontade do indivíduo de tal maneira que hábitos ruins piorem, e hábitos muito ruins se transformem em impulsos de pecado ou autodestruição. Como criatura de pecado que é,
O espírito demoníaco busca tomar o ser humano repreensível, afundando até chegar a um nível que rejeita toda a vida. Escrevendo exatamente sobre esse ponto no século V, Santo Agostinho observou que um hábito incontrolado se transforma em uma necessidade. Isso, diz Ed, é precisamente o que acontece durante a opressão psicológica. O indivíduo corre o risco de se tomar um joguete, quando não um escravo, do espírito que o oprime. Em estágios avançados de opressão, a entidade pode exercer tamanho domínio sobre a vontade da pessoa que ela já não tem nenhuma autonomia. Nesse ponto, é claro, o ser humano está às portas da possessão. O objetivo do espírito opressor, acrescenta Lorraine, é possuir o corpo da pessoa ou, se isso não for possível, levá-la a cometer assassinatos e suicídio ou ambas as coisas. Antes de chegar a esse ponto, porém, o indivíduo oprimido já terá sido vítima de uma estratégia muito complexa. Deixe-me dar um exemplo de como a estratégia de opressão interna pode ser abrangente. Em abril de 1978, recebemos um telefonema de uma mulher de uns 35 anos, articulada e instruída, que estava completamente apavorada. Essa mulher, Patricia Reeves, estava submetida à opressão, mas ela não sabia o que estava ali acontecendo. Ela teve extrema dificuldade de entrar em contato conosco, ao passo que Ed e eu tivemos a mesma dificuldade de chegar até ela. Patrícia e a amiga haviam comprado uma autêntica casa mal-assombrada na Nova Inglaterra. Embora os eventos do caso sejam interessantes, o que é importante aqui é a clareza com que a estratégia demoníaca atuou na compra. Patrícia nasceu e cresceu em Ohio, descendente de uma longa linhagem de ministros batistas. Ela não era casada, então dividiu o aluguel com outra mulher chamada Melinda. Embora fosse uma adulta capacitada em todos os aspectos, dinheiro, felicidade e satisfação pareciam ser negados a ela, e Patrícia chegou ao ponto de planejar o próprio suicídio. Completamente frustrada, ela comprou um livro de bruxaria. Dos rituais daquele livro, ela selecionou um que visava a prosperidade. Poucos meses depois de realizar o ritual, Patrícia conseguiu um emprego que pagava bem e era bastante prestigiado. Curiosamente, desde os 12 anos de idade, Patrícia tinha um sonho vivido e recorrente, no qual morava em uma antiga casa de fazenda em estilo colonial. Comprar essa casa dos sonhos era um objetivo de vida. Para Patrícia, isso significava ir para o lar. A morada ficava em um cenário rural, na região norte da Nova Inglaterra, e tinha que ter sido construída no máximo até o início do século XIX. Então, toda semana, sem falta, ela ia à biblioteca municipal no centro da cidade e consultava o jornal de Boston em busca dos classificados de imóveis. Como Patrícia mesma disse, ela o fazia obsessivamente. Na medida em que a opressão também é chamada obsessão, todo o processo estava acontecendo bem debaixo do seu nariz, embora ela não o soubesse. Um dia, mais ou menos 2 anos depois de assumir o emprego, Patrícia encontrou no jornal um anúncio de uma antiga casa de fazenda que parecia perfeita. Desejando vê-la, ela e a colega de quarto, Melinda, tiraram férias juntas e viajaram de carro para o leste. Elas viram a casa pela primeira vez em 1 de janeiro de 1977. O lugar era adorável e ficava ao final de uma longa estrada de terra, cercada de árvores, recuada mais ou menos 1 quilômetro da estrada principal. Embora o lugar parecesse ideal, diz Lorraine enfática, aquilo era uma armação. Descobriu-se mais tarde que a antiga proprietária da casa era uma bruxa satânica de magia negra. Um tanto estranho, não acha, que elas tivessem sido atraídas do ensolarado sudoeste a quase 5.000 quilômetros para o meio das florestas da Nova Inglaterra a fim de viver naquela casa em particular? Bem, pode parecer estranho, mas ao realizar o ritual de magia negra, Patrícia e, em menor grau, Melinda, estavam em débito com as forças demoníacas. E que melhor maneira de atraí-las para a perdição que, transformando um sonho em realidade,
No decorrer do período de 1 ano, as duas mulheres viajaram para o leste um total de não 1 nem 2, mas 3 vezes antes de ratificar o seu desejo de comprar a propriedade. Em dada ocasião, a irmã de Patrícia, Susan, também foi até lá. Durante aquele período, nenhuma das mulheres suspeitou que houvesse alguma coisa errada. Quando o processo de opressão interna começa, é quase impossível reconhecer o problema, porque a mudança ocorre devagar, passo a passo. Basicamente, a pessoa está sendo treinada ou preparada para o momento em que a possessão pode acontecer. No dia 31 de dezembro de 1977, Patrícia tomou uma importante decisão: pedir demissão do emprego e comprar a casa. Ela e Melinda eram tipos independentes e disseram que queriam voltar para a natureza e criar animais. Na realidade, é claro, isso era a lei da atração agindo. Quando se demitiu, continua Lorraine, Patrícia já havia providenciado toda a papelada necessária para a compra da casa de fazenda. No entanto, nenhum banco, nem na costa oeste, nem na costa leste, estava disposto a conceder uma vultosa hipoteca para 2 mulheres solteiras. Para comprar a casa, seria necessário que elas pagassem uma entrada substancial e elas não tinham aquele dinheiro, mas sem problema. Enquanto visitava Los Angeles, Melinda se inscreveu em um jogo de um programa de televisão e, no dia do seu aniversário, ganhou 10 vezes o valor necessário para o pagamento da entrada. Na realidade, o prêmio praticamente quitava a casa. Ainda assim, quando elas voltaram ao banco, os funcionários responsáveis por autorizar empréstimos quiseram, por alguma razão, 3 assinaturas na hipoteca. Por causa disso, a irmã de Patrícia, Susan, foi incluída na transação e assinou a hipoteca com as outras 2 mulheres. Tradicionalmente, quando um pacto é assinado, o espírito demoníaco costuma arranjar para que 3 pessoas, 3 vontades humanas, participem do compromisso, mais uma vez como insulto à Trindade. Para a infelicidade de Susan, seu destino estava agora formalmente atrelado ao das outras 2 mulheres. No dia em que a hipoteca foi assinada, passos pesados de botas entraram à noite no apartamento de Patrícia e Melinda, no Novo México. O que parecia ser um intruso esmurrou a porta do quarto de cada uma das mulheres. Isoladas do telefone da sala de estar, ambas passaram uma noite de puro terror, cada uma sozinha, encolhida de medo. O que elas não sabiam à época é que aquela era a entrada clássica do espírito demoníaco. Era a hora de cobrar a conta pelo ritual de prosperidade. Com a hipoteca assegurada, Patrícia e Melinda se mudaram para a fazenda no final de janeiro de 1978. Assim que começaram a residir na casa, elas tiveram uma horrível sensação de que eram observadas. A sensação era tão intolerável que as 2 muitas vezes dormiam em um motel nas proximidades enquanto consertavam o interior da casa durante o dia. Elas também tinham 2 cães da raça Corgi que sempre haviam se dado bem antes. Contudo,
assim que os 2 cães foram levados para a propriedade, eles começaram a atacar um ao outro. As mulheres tinham que mantê-los separados para que um não estraçalhasse o outro. Mais ou menos na mesma época, Patrícia e Melinda também começaram a discutir e a brigar por coisas insignificantes, sem importância. Em vez de trabalhar, elas discutiam por dias a fio quem pintaria uma janela ou quem pintaria uma porta. Veja, essas mulheres não percebiam, mas estavam sendo forçadas a esse comportamento, assim como os cães. Na realidade, a opressão estava totalmente preparada, apenas esperando pela chegada do grupo. Por fim, sob o jugo da opressão, elas decidiram que aquela era a casa delas e que dormiriam ali em vez de bancarem o caro motel Lokai. A essa altura, a sensação de que eram observadas ficou ainda pior, transformando-se em uma atmosfera de perversidade. Acreditando que aquelas sensações fossem de natureza apenas psicológica, as mulheres fizeram o possível para não dar importância às emoções. Mas então, começaram a acontecer coisas estranhas. À noite, elas ouviam, do lado de fora da casa, cânticos funestos que faziam o sangue gelar. Durante o dia, amônia e produtos de limpeza desapareciam. No lugar deles apareciam gotas de sangue. Dentro da casa, dinheiro e objetos pessoais também desapareciam e nunca mais eram encontrados. Uma tarde, ouviram-se batidas na porta dos fundos. Quando foram atender, não havia ninguém ali. Em vez disso, o que as mulheres encontraram foi um rastro de pegadas esquerdas, um sinal do espírito demoníaco, na neve que chegava à altura dos quadris. As pegadas levavam ao celeiro e ocorriam a intervalos de 3 pés, mas 91 centímetros, mas tinham apenas a profundidade de pouco mais de 1 centímetro na neve macia. Poucos meses depois da compra da casa, a irmã de Patrícia, Susan, foi até lá para ajudar nos reparos. Susan era uma mulher sensível, na casa dos 20 anos. Dessa vez, quando chegou à casa da fazenda, o lugar a sufocou com um terror mórbido e ela pegou imediatamente um voo de volta para casa. No entanto, ela ainda foi perturbada pelos espíritos opressores, pois, algumas semanas mais tarde, do nada, Susan se esfaqueou brutalmente com uma faca de açougueiro. O médico que socorreu a jovem disse que os ferimentos, havia 3 deles, deveriam ter sido fatais e que não conseguia entender como ela não havia morrido. Por abandonar a casa da fazenda, Melinda também recebeu uma punição semelhante. Não mais de 1 mês depois de se mudarem para lá, Melinda desenvolveu uma aversão tão grande pela malignidade presente no local que Ia também voltou para Ohio. Mas havia apenas poucos dias que Melinda estava lá quando foi violentamente estuprada por um intruso desconhecido. Àquela altura, ela sucumbiu, acreditando que o terror mental era preferível à brutalidade da violência física. Ela retornou à casa da fazenda na Nova Inglaterra. Na primavera de 1978, tendo vivenciado uma diversidade de horrores ao longo de meses, aquelas pobres mulheres estavam totalmente mergulhadas na opressão. Apareceram rugas no rosto de ambas, seus cabelos castanhos ficaram grisalhos e fisicamente suas feições envelheceram ao dobro da idade delas. Eu não conseguia me reconhecer no espelho, Patrícia me contou.
Nossos olhos tinham uma expressão de vazio e morte. De vez em quando, Melinda era involuntariamente tomada por uma personalidade perversa, em especial quando Patrícia queria fazer alguma mudança radical na moradia. O pior episódio foi quando Patrícia alugou uma serra elétrica e estava prestes a cortar uns pinheiros na frente da casa, os quais escureciam o seu interior. Melinda saiu correndo de dentro da casa, como se estivesse pegando fogo. Patrícia me disse, ela tinha uma expressão incrivelmente maligna no rosto. Era o rosto de outra pessoal. Ela ameaçou me matar se eu fizesse um único corte em algum pinheiro. Patrícia, então, compreendeu que havia alguma coisa errada, metafisicamente errada, e viu que precisava buscar ajuda. Depois de enfrentar tremendas dificuldades para que alguém acreditasse nela, uma pessoa acabou lhe dando o nosso nome e ela nos contatou. Eu não podia dizer isso a elas na época, prossegue Lorraine, mas, para aquelas mulheres, a morte estava realmente muito próxima. Aquela casa de fazenda era um lugar mortal. Quando Ed e eu percorremos de carro a via de acesso à propriedade, vi, pela segunda visão, pessoas vestindo túnicas realizando algum tipo de ritual profano na campina ao lado da casa. Havia cânticos e o show todo estava acontecendo à noite. As pessoas usavam um ser humano, ou vítima, como altar. Ao entrarmos na casa, ficou evidente para mim que quem quer que tivesse vivido ali antes havia praticado matança e mutilação de animais. Eu conseguia sentir a tristeza de muitas centenas de animais, pequenos e grandes, que haviam sido mortos no local. E na casa, a atmosfera, o próprio ar que se respirava estava pesado de maldade e perversidade. O lugar também me causou repulsa e ficou claro que apenas por meio de opressão demoníaca alguém podia viver em um território tão infernal. Acredito que o que dissemos deixa bem claro que uma inteligência negativa e invisível estava conduzindo os eventos ali. Porém, quero ressaltar que neste caso, naquela casa, ela não era apenas invisível. Enquanto Ed entrevistava as mulheres, decidi caminhar pela residência. Um dos cães Corgi me acompanhou. O lugar era como a maioria dessas casas infestadas, desconfortável e ameaçador, com uma tristeza que recobria tudo. De repente, o cão disparou pelo corredor, derrapando ao parar diante da porta de um armário, onde começou a rosnar com agressividade. Abri a porta. O armário cheirava a uma fossa. O cão se virou para alguma coisa dentro do armário e então, segundos depois, para minha perplexidade, uma figura totalmente negra, na forma geral de um homem, mas sem feições, saiu correndo do armário, passou por mim e subiu depressa as escadas, com o Corgi nos seus calcanhares, a persegui-lo. Em toda a minha vida, nunca vi o demônio assumir uma forma tão abertamente humanoide. Neste caso, conclui Lorraine, a investida da estratégia de opressão do espírito demoníaco foi sutil, mais psicológica que física. De qualquer forma, porém, a estratégia do demônio permanece a mesma: destruir a força de vontade do ser humano a fim de possuir o corpo ou oprimir o indivíduo, levando-o a cometer algum ato negativo, de preferência que envolva derramamento de sangue e morte. E neste caso, ele quase teve sucesso. As duas mulheres tiveram que passar por uma forma de exorcismo para serem libertadas da influência e das deformidades físicas provocadas pelas entidades inumanas que habitavam o lugar. No final, Patrícia e Melinda venderam a fazenda pelo preço que pagaram por ela e voltaram para o Novo México, onde hoje levam uma vida mais triste, porém mais sensata.
Embora Ed e eu pudéssemos continuar desfiando todos os fatores fortemente entrelaçados que constituem este caso específico, acho que está bastante claro que um caso como este envolve muito mais que coincidência. Há uma inteligência negativa se esgueirando nos bastidores, dirigindo toda a atividade. Quando os fenômenos passam do estágio da infestação para o da opressão, concorda Ed, o espírito demoníaco de fato já não consegue ocultar a própria presença. Em vez disso, por orgulho da sua eficiência, ele começa a deixar cartões de visita, alguns literais, outros simbólicos. Normalmente, o espírito demoníaco gosta de revelar a sua presença por escrito. Ele tem predileção por escrever em paredes e espelhos, chegando ao ponto de preferir batom ou giz de cera como implemento de escrita. O espírito demoníaco tende a escrever de trás para frente, da direita para a esquerda, de modo que a mensagem tenha que ser lida em um espelho. Parece até que alguém escreveu as palavras e frases nas paredes com a mão errada. Quanto ao que dizem, o que esses espíritos basicamente tendem a escrever são vulgaridades, indecências e blasfêmias, em geral na língua falada pela pessoa ou família oprimida. Pode haver mistura de outras línguas, embora isso ocorra com maior frequência quando o espírito fala durante a possessão. Em estágios mais avançados da opressão ou em situações em que diabos estão por perto, línguas mais sofisticadas podem ser usadas. Ed e Lorraine falam quase que exclusivamente sobre demônios. Se existem diabos, uma hierarquia à parte de espíritos, por que não falar sobre eles também? Embora leigos tenham escrito muita coisa sobre diabos, afirma Ed, meu conhecimento deriva da minha própria experiência ou do estudo de documentos religiosos autênticos. Com base no meu trabalho, o que se sabe corretamente sobre diabos é mínimo em comparação com o que se sabe sobre o espírito demoníaco. É o espírito demoníaco que vemos realizando todos esses fenômenos extraordinários. É verdade que, durante um exorcismo, um espírito demoníaco vai adiante e bravateia ser este ou aquele diabo, mas em geral ele está mentindo. No final das contas, a distinção entre demônios e diabos é como aquela entre trabalho e gerenciamento. Uns trabalham, outros supervisionam. Espíritos demoníacos de uma ordem superior promovem a opressão interna, porque espíritos inferiores bestiais não têm o conhecimento e a habilidade de completar a atividade com a possessão. As entidades inferiores se contentam em provocar devastação externa a fim de enfraquecer a vontade pelo medo, ao passo que as entidades superiores enfraquecem a vontade, diminuindo a resistência psicológica interna. Em termos teológicos, veja bem, os diabos eram uma ordem superior de anjos antes da queda e têm mais conhecimento e poder que os espíritos que estão abaixo deles. Os escritos de um diabo tendem a ser limpos e organizados, por exemplo, escritos de trás para frente, da direita para a esquerda, em uma caligrafia muito bonita. Além disso, essas entidades mais versadas, em geral, lançam mão de línguas clássicas, sobretudo o latim, embora, às vezes, também o grego ou o hebraico antigo. Ao contrário dos espíritos demoníacos, diabos parecem propensos a escrever apenas em papel ou pergaminho, e tão somente quando um pacto com Satã está envolvido. Em geral, nos casos com que eu trabalho, os rabiscos, garranchos e blasfêmias são feitos por espíritos demoníacos. Quando a entidade demoníaca não coloca literalmente o seu nome em sua obra abominável, os Warren precisam sair em busca de traços mais simbólicos e intelectuais da sua presença. Primeiro, diz Lorraine,
Trata-se de um espírito negativo, portanto, é algo que segue em sentido contrário. O demoníaco tende a atuar em oposição direta aos princípios do mundo positivo. Quando o espírito se move, ele costuma fazê-lo da direita para a esquerda, em sentido anti-horário ou em círculos. Ao se aproximar de você, ele geralmente vem da esquerda ou de trás. Ódio, obscenidade e morte fortalecem o espírito demoníaco. Bondade, luz e oração o imobilizam. O espírito vem de preto, intensifica o mal e busca mais destruir que aprimorar. Os resíduos que deixa para trás são repugnantes e asquerosos. Derramamento de sangue e lesões físicas são elementos fundamentais do fenômeno. Ele ajuda o malvado e o ignorante, ele ataca o inocente, o incauto e o piedoso. Ele é traiçoeiro, dissimulado e vem como um ladrão na noite. Ele oculta a sua presença com mentiras e preserva o seu anonimato por meio de duplicidade e invisibilidade. Como já disseram escritores religiosos, não há nada de positivo na natureza do espírito, seu ser baseia-se na ausência de algo que seja bom. Os mecanismos simbólicos de atuação desse espírito não são menos indicativos da sua presença. Normalmente, o espírito demoníaco escolherá um dia ou período significativo do ano para dar início ao seu assédio. Os Warren descobriram que ocasiões favoráveis a isso incluem o Natal, a Páscoa, a Sexta-feira da Paixão, o início da Quaresma, a primeira noite da Páscoa judaica, o mês de novembro, o período astrológico do signo de Escorpião, domingos, sexta-feiras e o aniversário das pessoas. A fase da Lua também pode integrar a fórmula. Observa Ed. A lua nova é a fase preferida, por causa da total ausência de luz natural. Além disso, a lua nova há muito é vista como símbolo da morte. No entanto, é comum que os eventos venham a atingir seu pico ou a ter início na lua cheia. Isso acontece porque, pelo relógio da natureza, o que começa em uma lua nova chega ao ápice em uma lua cheia. Contudo, devo enfatizar que quando se está lidando com fenômenos espirituais, esse simbolismo pode ser percebido muito mais tarde. Repito, apenas em retrospectiva, diante de uma análise, é que um número, data ou período específico do ano se revelará parte da estratégia geral de um espírito opressor. Quando todos os fatores são reunidos, prossegue Ed, após entrevistarmos os principais envolvidos e testemunharmos a atividade por nós mesmos, então fica evidente que há uma ordem no pandemônio. Se você tivesse que reconstruir um típico caso de opressão demoníaca, disporia de algo como 1000 fatores separados. Desse modo, o caso precisa ser estudado na sua totalidade para que a interação de todos os fatores, a história, os fenômenos, os sinais, os símbolos, a estratégia e a sincronicidade possa ser vista como uma atuação conjunta. Quando visto na totalidade, a progressão dos eventos ficará óbvia, com cada detalhezinho desempenhando o próprio papel. Você identificará a origem do problema, os arranjos preliminares, a estratégia de infestação, a estratégia de opressão, as ocorrências simbólicas e assim por diante. Haverá sinais de ação deliberada, eventos ocorrendo em horários precisos do dia ou apenas em certos dias da semana, embora seja impossível repetirmos todos os detalhes do caso Amityville, por exemplo. Vejamos algumas das semelhanças entre o que os Lutz relataram, o que já vivenciamos nas nossas investigações. Primeiro, diz Ed, consideremos os antecedentes do caso, antes de os Lutz se mudarem para casa. Os DeFeo, uma família normal de 7 membros, se mudou para a residência no início da década de 1960. Por volta das 3 horas do dia 13 de novembro de 1974, o pior horário do dia, provavelmente no dia mais problemático do ano, o filho matou os outros 6 membros da família, inclusive o próprio pai, com um rifle potente.
Nenhum dos vizinhos ouviu os disparos. 13 meses após a ocorrência dos assassinatos, George e Kathleen Lutz se mudaram para a residência durante a temporada do Natal. Em geral, um período de atividade demoníaca. Nosso conhecimento do que aconteceu em seguida é inevitavelmente indireto. Não estávamos lá com os Lutz. Mas, de acordo com o que eles disseram a Jay Anson, George, que costumava ser asseado, se vestir bem e ser um pouco workaholic, ficou preguiçoso e desleixado. Ele permaneceu sentado junto à lareira durante praticamente o episódio inteiro. George estava sempre sentindo frio, embora o termostato da casa ficasse constantemente entre 26 e 27 graus. Nos casos que investigamos, quando o espírito absorve energia térmica, ele também retira todo o calor dos cômodos. O que ele sentiu é o que chamamos frio psíquico. Você pode se enrolar em uma dúzia de cobertores, mas não vai adiantar nada, porque o calor do seu corpo também está sendo roubado. É claro, continua ele, um espírito absorve essa energia por uma razão, para usá-la contra as pessoas da casa. Uma vez que se trata de uma entidade negativa que pensa de forma negativa, então, essa energia é usada para propósitos brutais e negativos. Ao mesmo tempo, Cat nos contou que já não era mais ela mesma. Havia se tomado irritadiça, briguenta e impaciente com as crianças. De acordo com o livro Amityville, ela teve vários sonhos que pareciam semelhantes a certos fatos do caso do assassinato dos DeFeo. As crianças também começaram a ficar briguentas, e o cão da família agia de forma peculiar desde a mudança de residência. O que aconteceu em seguida? Pergunta Ed retoricamente. Apenas aqueles que estiveram lá podem dizer ao certo. Entretanto, George e Cat contaram que centenas de moscas apareciam no quarto do andar de cima. Os fluidos do vaso sanitário ficavam negros. Um leão de cerâmica se teletransportava pela casa. Os móveis se moviam por vontade própria. A mão de uma das crianças foi esmagada, porém o menino não sofreu nenhuma lesão física. E é claro, no meio da noite, George ouviu o som de uma banda marcial. Ironicamente, enquanto os Lutz viviam na casa, fizemos 2 palestras para públicos universitários e, nelas, detalhamos os tipos de fenômeno com que as vítimas se deparam em ambientes infestados por forças demoníacas. Inclusive, o som de bandas marciais, tocando John Philip Sousa no meio da noite. A atividade que leva o selo dos poderes demoníacos tem o intuito de assustar. Além disso, a família Lutz afirma também ter experimentado frio psíquico, temperatura de calor sufocante e odor repulsivo de excremento, um sinal convencional da presença demoníaca. Os Lutz também tiveram problemas enquanto usavam o telefone e o irmão de Kate Lutz deu falta de $1.500 no seu bolso. Dinheiro que ele pretendia usar em despesas com seu casamento. Esse dinheiro realmente desapareceu? Não sei dizer, responde Ed. Mas é comum que dinheiro desapareça em casas infestadas por espíritos maléficos. A perda de um cheque de pagamento de salário ou de somas vultosas de dinheiro perturbará um indivíduo. É apenas uma das muitas maneiras pelas quais espíritos negativos tentam abalar uma pessoa ou família. Contudo, acho improvável que esse dinheiro perdido simplesmente desapareça. Em vez disso, cá entre nós, eu diria que há mais ou menos 100% de chance de que o dinheiro seja teletransportado para um feiticeiro ou alguma pessoa envolvida com as artes negras. Digo isso porque conheço feiticeiros que nunca trabalharam um dia sequer na vida. E, no entanto, suas condições financeiras são excelentes. Para eles, tudo dá certo. A vida deles é fácil e coisas boas sempre lhes acontecem. Esses indivíduos não têm absolutamente nenhum problema. O dinheiro os encontra. Por quê?
porque eles fizeram um acordo metafísico com o espírito demoníaco e trabalham em conluio com ele. Embora isso possa parecer inofensivo, há um problema. Esses feiticeiros ou bruxos normalmente contraem uma dívida com o espírito demoníaco que chega a valer a sua própria alma, ou um débito que o diabo cobrará em uma dívida futura, ou talvez o sacrifício de alguém à sua escolha, como uma criança. Para essa gente, é a básica jornada de Fausto. A vida é curta e eles não a respeitam. Eles vendem a alma por 1 centavo quando ela vale 1 milhão. Então, sim, quando o dinheiro desaparece em uma casa infestada, estou disposto a apostar que ele reaparece na carteira de um feiticeiro. Todos esses fatores levaram as emoções dos Lutz ao limite e os deixaram em uma situação em que começaram a duvidar da própria sanidade, retoma Ed. No entanto, essas perturbações, somadas a muitas outras que não mencionei, como um crucifixo que foi simbolicamente virado de cabeça para baixo, fazem lembrar o que temos visto em fenômenos de opressão externa. Indo mais longe, porém, os Lutz disseram que a forma de um demônio surgiu sozinha, marcada a fogo, na parte posterior interna da lareira. Esses espíritos tipicamente se manifestam nas chamas ou em lareiras. Houve também uma monstruosidade encapuzada que se mostrou nas escadas. Esses espíritos costumam ser vistos em hábitos de monge e, é claro, a filha caçula, Missy, falava de um porco que chamava a si mesmo de Jody e disse à criança que era um anjo. Parece haver certa controvérsia com relação a Jody, o porco. Ele poderia ter sido uma entidade real, física. Eu mesmo nunca vi a entidade, responde Ed. No entanto, não é necessário que um espírito se torne físico. Espíritos também podem se projetar por meio de um processo a que chamamos hipnose telepática. Esse monte de sílabas significa simplesmente que o espírito tem a capacidade de projetar a própria imagem em qualquer forma que escolher, por um processo que se poderia chamar percepção extrasensorial tridimensional. Basta que o espírito pense em como quer se apresentar e essa será a sua aparência. Usando esse método, e tanto espíritos humanos como inumanos podem fazer isso, a entidade se esquiva ao olho físico e projeta a imagem desejada diretamente no olho da mente. A imaginação, ou terceiro olho, como é chamado nas religiões orientais. O resultado dessa transferência telepática de vibrações de uma inteligência para outra pode ter toda a roupagem de um ser físico. Na realidade, porém, o espírito pode nunca ter se manifestado fisicamente. De uma forma ou de outra, no entanto, alguma coisa tem que estar ali para ser percebida. O caso Amityville ocorreu durante a temporada de Natal. Um caso não menos horrendo de fenômenos demoníacos genuínos aconteceu durante a época da Páscoa de 1974 e durou 8 semanas e meia até finalmente cessar, graças a um exorcismo sancionado pela igreja. À exceção dos Warren, do exorcista e dos principais envolvidos no caso, poucas pessoas até hoje sabem que houve uma batalha sobrenatural na residência dessa família norte-americana, normal em tudo mais. Vejamos o caso dos Beckford no próximo vídeo.